E aí, crianças, beleza? Mais uma aula para vocês. Agora a gente vai analisar algumas forças dentro das leis de Newton. Para a gente entender direitinho leis de Newton, a gente vai trabalhar com algumas forças, tá? E tem algumas forças específicas que a gente tem que conhecer bem. Começamos pela força peso. Vamos lá. O que seria a força peso? Gente, força peso é a força com que o planeta puxa os corpos, atrai os corpos para ele. Então vamos imaginar o seguinte, ó, vamos supor aqui seja o planeta, que aqui seja um corpinho, ó. Aqui nós temos um corpinho próximo ao planeta. Pode ser qualquer planeta, tá? Vamos pensar no planeta Terra. Então o planeta Terra vai puxar esse corpinho para baixo, tá bom? Então, vamos lembrar, força resultante igual a massa vezes a aceleração do corpo, correto? Força resultante igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Qual é a força que nós estamos falando? Força peso. Então isso é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Qual é a aceleração que o planeta aplica nos corpos? A aceleração da gravidade. Então, ó, força igual a massa vezes a aceleração. Bem fácil. A física é má, né? O Fogaça é meu amigo. Fácil de lembrar. Peso igual a massa vezes a gravidade. Olha só, o Fogaça é meu amigo, um professor muito gato, né? Não tem como errar. O Fogaça é uma mala, uma anta, um professor muito gordo, tá bom? Pode ser também, não tem problema. Pode até me xingar. O Fogaça é uma mula, um asno, o professor meio gay, entendeu? Não tem problema. A gente encarna o personagem. Não pode perder as formas. Força igual a massa vezes a aceleração. Peso igual a massa vezes a gravidade. Peso é uma força, gravidade, a aceleração da gravidade, tá bom? Alguns cuidados que vocês têm que ter aí, bem importantes, tá? Primeiro, a aceleração da gravidade não depende do corpo que está sendo atraído, depende do corpo que está atraindo, depende do planeta. A aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa, onde é que está a reação da força-peso? Se o planeta puxa o corpo, então o corpo puxa o planeta. A reação da força-peso está lá no centro da Terra. A Terra me puxa para baixo, então eu puxo a Terra para cima. Professor, por que sou eu que desço e não é a Terra que sobe? Ô meu querido, inércia, massa. Massa é a quantidade de inércia de um corpo. Veja bem, a minha massa é muito menor que a massa do planeta. Embora alguns discordem disso, a minha massa é muito menor que a massa do planeta. Então, como o planeta tem muito mais massa, ele tem muito mais inércia. Ó, subir, desci, subir, desci. A Terra me puxou para baixo. Por que não sou eu que puxo a Terra para cima? Porque ela tem muito mais massa, ela tem muito mais inércia, ela tem uma tendência muito maior a ficar parada, tá bom? Então é porque o planeta é muito maior do que você, por isso que é ele que puxa você para baixo, não é você que puxa o planeta para cima, tá bom? Se bem que puxa, mas quem se movimenta é você, você tem muito menos massa, tá? Então, a Terra te puxa para baixo, você puxa a Terra para cima. Mas a Terra não sobe para te alcançar, é você que desce para o planeta, porque você tem muito menos massa, tem muito menos inércia. Fechou? Beleza até aí? Então tá. Vamos lá. O que é peso? É uma força. Da onde vem? É o planeta puxando o corpo para baixo. Qual que é o valor? O peso é massa vezes a gravidade. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você tem uma massa aí de 70 quilos, bonitão? 70 quilos. Vamos supor que a aceleração da gravidade tenha módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o teu peso? Bom, professor muito gato, massa 70 vezes 10, peso 700 newtons. Cuidado! O teu peso é unidade de força, é newton. A tua massa é unidade em quilograma, tá bom? Então, no dia a dia a gente diz, eu peso 70 quilos. No meu caso, 80 e muitos. Não vem o caso, né? Eu peso 87 quilos, beleza? Não, essa é minha massa, 87 quilos. No dia a dia a gente usa, mas na prova de física não.
Na prova de física, a minha massa é 87 quilos, tá? Beleza? O meu peso seria 870 newtons. Fechou? Cuidado com isso, tá bom? E peso. Outra coisa, vamos supor que nesse momento você esteja sentado. Você está sentado assistindo esse vídeo tranquilamente, né? Tá aí de chinelão, não tá de chinelão, né? Assistindo o vídeo. E eu pergunto para você, onde está sendo aplicado o teu peso agora? Naturalmente, muita gente me responderia: ah, professor, como eu estou sentado nesta cadeira confortável que eu tenho, que papai comprou, né? O meu peso está sendo aplicado na cadeira. Errado, Zé Ruela. Tá errado. O teu peso é aplicado em ti. O teu peso é a força que o planeta aplicou em você. Se o teu peso tivesse na cadeira, não estivesse em você, você estaria flutuando por aí. Não. O teu peso é a força que o planeta aplica em você. O peso de um corpo é sempre aplicado no próprio corpo. Ele não pode ser transferido para outro corpo, tá bom? Cuidado com isso. O peso de um corpo é aplicado no próprio corpo. Show? Beleza? Então tá. Segue o bailinho. Outra força que é interessante para nós trabalharmos é a força normal. O que é a força normal, crianças? É aquela força que as superfícies de apoio aplicam nos corpos. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar aqui uma mesa, tá? Vamos desenhar uma mesinha aqui bonitinha, um tampo de mesa. Sobre essa mesa nós vamos colocar um livro, né? Um livrinho aí, tá bom? Vamos supor que isso aqui seja um livro, tá? Então tá aí, um livrinho, tá bom? Como diria minha professora de inglês, the book's on the table, né? Esse livro tem um peso? Não, deve ter, né, professor? Ele tem massa, o corpo tem massa. E ele está próximo do planeta, temos a aceleração da gravidade, então este livro tem um peso que puxa ele para baixo. Peso igual a massa vezes a gravidade. Aí eu te pergunto, esse livro está caindo? Peso é uma força que puxa para baixo, ele deveria cair. Está caindo? Resposta óbvia, não. Por que não? Porque está em cima da mesa, professor. Pois é, cara. Então, se ele está em cima da mesa, a mesa segura o livro. A mesa aplica no livro uma força que não deixa ele cair. Essa força que a mesa aplica no livro, nós chamamos de força normal. Então, o que é a força normal? É a força que as superfícies de apoio aplicam nos corpos, certo? Força que a superfície de apoio aplica no corpo. Coisa importante sobre a força normal. Primeiro, vou colocar aqui, sempre perpendicular à superfície de apoio. Ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, se a superfície de apoio é horizontal, então a força normal é vertical. Se a superfície de apoio é vertical, então a normal é horizontal. Vamos fazer um exemplo aqui desse lado. Veja bem. Estou eu escorado no quadro e sustentado pelo tablado. Então, o chão aplica uma força de baixo para cima em mim. É a normal aplicada pelo piso. Só que além de estar apoiado no piso, eu estou apoiado no quadro. Então, o quadro, que é vertical, aplica uma força horizontal em mim. A força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Não importa quantas superfícies de apoio esse corpo está utilizando. No caso aqui eu estou utilizando duas, tá? A superfície de apoio do chão e a superfície de apoio da parede, tá? Temos duas superfícies de apoio, temos duas forças do tipo normal, beleza? Segue o bailinho então. O que é a força normal? É a força que a superfície aplica no corpo. Professor, a normal é a reação da força-peso? Nunca, Zé Ruela. Nunca, tá? Nem beijando, tá? Para não dizer outra coisa.
Não pode, de jeito nenhum. Por que não? Porque o peso é aplicado no corpo e a normal também é aplicada no corpo. Ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Por exemplo, o peso é a força que o planeta puxa o livro. Então, reação do peso, o livro puxando o planeta. Onde é que é aplicada a reação do peso? No planeta. Normal é a força que a mesa aplica no livro. Onde é que é aplicada a reação da normal? Na mesa. É o livro aplicando uma força na mesa. Entendeu? Ó, estou segurando a caneta. Eu aplico uma força na caneta, a caneta aplica uma força na minha mão. Normal e reação da normal. Beleza? E o peso é a força que o planeta puxa a caneta e a caneta puxa o planeta. Entendeu? Temos aí 4 forças. Peso e reação do peso, normal e reação da normal. Elas vêm sempre em 2, ação e reação. Fechou? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Peso e normal não são para ação e reação. Peso e normal não são para ação e reação. Beleza? Normal é a força que o corpo troca com a superfície de apoio. Peso é a força que o planeta aplica no corpo. Cuidado. Tá bom? O que mais? Próxima força. Força de tração. Como é que funciona a força de tração? Tá? Tração ou tensão. Como é que funciona isso? Força de tração ou força de tensão é a força que as cordas, cabos que são esticados aplicam nos corpos. Tá bom? Então imagina o seguinte, aqui o teto, tá? Uma corda e um corpinho, tá bom? Vamos supor que esse corpinho tenha um peso de 20 newtons, tá bom? Está caindo esse corpinho? Não. Então significa que essa corda aplica no corpinho uma força de tração de 20 newtons. Adianta eu amarrar a corda no corpinho e não fixar essa corda em outro lugar? Não, né? O corpinho vai ficar solto e vai cair. Então eu tenho que fixar lá em cima. Quanto é que é a tração lá em cima? Tração 20 newtons, os mesmos 20 newtons. Pergunta: qual que é a tração nessa corda? É 0? É 20? Ou é 40? Tem gente que vai querer somar, 40. Tem gente que vai querer diminuir, 0. Mas está errado. O correto é 20 newtons. A tração é aquela força que estica o cabo e ela é aplicada nas 2 pontas do cabo. Tá bom? O valor é o mesmo. Um mesmo cabo, uma mesma corda, uma mesma força. Então a força de tração aqui no caso é 20 newtons. Fechou? Então tá. Vimos algumas forças. Na nossa próxima aula a gente vai conseguir resolver alguns exercícios, tá bom? Beijo do gordo, fica com Deus, te cuida, fui!